Fala rapaziada do meu canal, trazendo a mais um vídeo. E hoje rapaziada, trago pra vocês um vídeo ainda falando da biografia de Kafka. Tu deve estar assistindo esse vídeo aqui, a biografia deve ter saído, então dá uma conferida na biografia. Bom, sobre esse livro aqui, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre os relacionamentos amorosos de Kafka. Mas, se inscreve no canal, deixa seu like, em busca de 200 inscritos nesse canal. Se você tem interesse em outros assuntos como filosofia, política, geopolítica, economia, dá uma olhada na aba playlists do canal que eu acho que tu vai ficar inteirado e vai gostar. Às vezes tu clicou no vídeo por acaso e tu gosta de outro conteúdo a mais que Kafka. Lá tu pode encontrar, fechou? Pega teu copo de café e agora a gente vai estar falando um pouco sobre a biografia de Kafka. Especificamente a gente vai conversar sobre os relacionamentos de Kafka. Ao todo, pelo menos a biografia dele, são só 3 relacionamentos e a gente vai comentar sobre esses 3. Comentar sobre a solidão intelectual, que é um tema que eu já bato há muito tempo. Quem é inscrito no canal, quem acompanha os vídeos ou pelo menos olha os temas que eu venho trazendo, eu teve um tempo atrás que eu trouxe bastante sobre a solidão intelectual. E se preparem, porque vai ter muito mais desse tema aqui, beleza? Bom, se você quer um vídeo mais inteirado desse livro aqui, só acessar a biografia de Kafka, né? A Marca do Corvo, que você vai achar. Bom, vamos lá. Kafka nunca foi um sujeito de relacionamentos. Até porque a infância complicada que ele teve, né? Com o pai, etc. Na escola também nunca foi um sujeito de ter lá muitos amigos. Ele teve no máximo um amigo muito próximo, que foi o Marx. Que eu até mostrei foto dele do livro aqui pra vocês no outro vídeo. E ele demorou pra se relacionar, né? O Kafka foi se relacionar pela primeira vez já adulto, né? Se eu não me engano. O cara já era um adulto, já escreveu alguns artigos. E ele se relaciona ali com Julie, eu acho que é o nome da primeira mulher que ele se relacionou, né? Julie. E cara, na minha opinião, o primeiro relacionamento do Kafka é uma bosta. É muito ruim, é muito fraco, não tem paixão alguma pela vida. Olha que eu nem sou absurdista, mas puxando o absurdismo pra cá, né? Não teve paixão alguma pela própria vida e pelo relacionamento que ele teve no primeiro relacionamento. Por quê, cara? O Kafka, ele nunca tinha tido um relacionamento na vida. A primeira experiência dele foi algo muito fraco, porque a Julie gostava realmente do Kafka, né? Gostava de verdade. Só que o Kafka não achava ela lá muito bonita, ficava fugindo para não encontrar com ela nos locais, evitava encontros, escrevia cartas para ela de paixão, mas porque ele estava treinando. Isso a própria biografia dele diz. Então, assim, é meio complicado o primeiro relacionamento do Kafka, né, cara? Tanto é que eles noivam, acho que é assim que se fala, né? Viram noivos um do outro, né? Quase para casar. Mas se a gente for parar para analisar como que isso foi feito, foi complicado, porque o Kafka, ele tinha sido convidado para assistir um casamento de alguém da família de Julie, certo? E ele foi, enquanto estava acontecendo todo o casamento, e o Kafka perguntou se ele queria casar com ela. Puramente brincando, por emoção e tal. E ela respondeu que sim. Então eles ficaram noivos a partir dali. Não foi algo muito sério, muito bem preparado. Sentaram numa mesa para conversar sobre isso. Não. Falaram de boca, entendeu? E claro que foi passando o tempo e nenhum nem outro tinha os mesmos gostos, o mesmo sentido de vida. O Kafka deixa claro que ele queria morar sozinho, queria morar afastado, e ela queria fama, ela queria ser reconhecimento. O Kafka nem um pouco ligando para isso, nem um pouco ligando para dinheiro e etc. Né? Então teve essas desavenças que fizeram eles terminarem, né? Sem falar que eles reataram de novo, depois terminaram de novo. Vale lembrar que ele ficou mal, que também não ficaria mal, né? Você termina um relacionamento para um ser profundo, vale deixar claro aqui, para um ser profundo de verdade, terminar um relacionamento dói e é complicado, tá? Para sujeitos rasos que namoram o tempo inteiro, não há sentido, né? Eles não têm sentido, eles não têm paixão pela vida. O segundo relacionamento do Kafka, cara, o segundo relacionamento demora um pouco mais ali, mas acontece. O segundo relacionamento é com Dora, eu acho que não, Dora é a última. Perdão pelo vacilo. Eu não lembro o nome da mulher dele do meio. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou ver se eu acho aqui. Mas enfim. Continuando, né? O segundo relacionamento dele foi assim, mais ou menos, na minha opinião. Né? Eu acho que o Kafka, ele deixou a desejar muito nesse relacionamento dele. Eu acho que ele poderia ter feito muito melhor. Achei. Ah, não achei não, rapaziada. Aqui é a irmã do Kafka.
Ah, vale lembrar de novo, se você tem interesse em ouvir eu falando do livro como um todo, aqui eu tô comentando só dos relacionamentos do Kafka, né? Só do relacionamento do Kafka. Porque eu achei interessante os relacionamentos do Kafka ao longo de toda a história. Eu queria comentar só sobre isso. Se você quiser assistir o livro todo, tem que ver o vídeo que eu gravei sobre a biografia do Kafka. Fechou? Bom, voltando para falar do seu segundo relacionamento, cara, o Kafka, ele, no seu segundo relacionamento, vê a Milena, que é essa mulher aqui, ó. Achei. Gosto de ilustrar para vocês. Peraí, aqui, ó. Com a câmera focando, olha que milagre. Né? Ele namora a Milena. Namora com ela e tal. É uma paixão, né? Uma certa paixão forte por ela e tal, e etc. Eles namoram. E aí, no meio do caminho, né? Ela não queria se casar com ele e tal. O Kafka também não tava lá muito pra essas coisas, ele já era um adulto. E decidiu não se casar com ela, eles não se casaram, né? Só que assim, mesmo a segunda mulher dele não querendo casar com ele, nem vice-versa, eles não estando muito assentados para isso, os dois se gostavam muito, né? E ele já não proferia palavras de que ela era feia, assim como ele fazia com a sua primeira namorada, que é bem cruel, por sinal. Tem um ponto que me chateou muito no segundo relacionamento do Kafka. Esse me tirou sério, né? O Kafka, aqui na minha opinião, nunca vi nada de tão terrível nele, né? Sempre foi um jeito mais injustiçado do que pisoteado, né? Pisotearam muito na cabeça do Kafka, ele quase nunca fez mal para os outros. Claro que é complicado falar da vida do cara assim, né? Tem um tempo que ele já faleceu e etc. Mas vejamos. Em um certo ponto, o Kafka estava escrevendo seus livros e tal, e ele recebeu uma carta, né? E nessa carta é de uma garota mais jovem, e essa garota conseguiu descobrir e assentar o que ele estava falando, né? O que ele estava conversando, o que ele estava falando e tal. E aí o cara ficava, se encantou, falou, puxa, ela entendeu o que eu estava falando. Isso com a sua segunda namorada e tal, né? E aí eles marcam de se encontrar. O Kafka e essa mulher que mandou a carta para ele. E nesse encontro, e o Kafka ainda namorando, né? Nesse encontro, o cara ficou completamente apaixonado por essa mulher, sem motivo algum. Falando que ele compreendia ela, compreendia sua profundidade, etc, etc, etc. E logo depois ele mandou várias cartas para essa mulher e tal. Passou semanas e o cara foi lá e terminou com essa segunda namorada. E o que me pegou foi o jeito do término. Entende? O jeito do término foi ridículo para mim. O Kafka poderia ter feito muito melhor. Hã? Quem somos nós para julgar? Mas assim, meu amigo, que furada foi essa, entende? Porque ele tinha um relacionamento sólido, onde os dois se gostavam, onde era muito propício ali por os dois, né, de algo dar certo, por mais que não se casassem. E aí o Kafka vai lá, termina com ela, porque ele ficou muito apaixonado pela outra mulher. Até na parte final do livro, a segunda namorada do Kafka, né, ela vai falar pra gente o seguinte, né? Ela vai falar, mas eu topo terminar com você, mas a gente continua se vendo, né? Pegando trens, viagens, e se vendo e mandando cartas um pro outro. E o Kafka rompeu tudo, completamente, entende? Isso pra mim foi cruel, eu achei muito pesado, eu achei muito cruel. Eu acho que podia ter pegado um pouco mais leve nisso. E aí tem então o seu terceiro relacionamento e último relacionamento, que aí é com a Dora, que foi a última mulher que ele teve na vida dele, porque depois ele faleceu, mas que pra mim foi o mais maduro, né? A gente vê uma sequência. O primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro. O terceiro ele foi bem mais maduro. Mulher era mais jovem e tal. E eles se entendiam muito bem. A última namorada ficou com ele até o fim da vida dele. O triste pra mim é que o cara fica sempre queria se casar. Ele tentou no primeiro, não conseguiu, ele também não ia dar certo. Ele tentou no segundo a mulher não queria se casar com ele. E ele largou mão, por mais que eles se gostassem muito, e ele terminou com ela de uma forma bem mais ou menos. No último relacionamento, o cara fica, quando ele tá morrendo, ele pede a Dora em casamento, né? E aí ela responde que sim, quer se casar com ele. Ele tava muito mal já de tuberculose, ele morre de tuberculose, por sinal, ele morre com problemas no pulmão, gripe, etc. É uma mistura de tudo, né? E ele morre por conta disso, e aí, assim, antes dele morrer, ele perguntou, né, se ele queria se casar com ela.
E aí o Kafka vai lá e escreve uma carta pro pai da Dora, o pai da mulher dele, pedindo pra se casarem. E aí quando a carta vem, é simplesmente um não no papel. Não. É pesado. O Kafka nunca conseguiu se casar de verdade, né? Claro, por mais ela falou que casaria com ele e tal, mas o cara tava de cama. Isso nem pode ser considerado casamento. O Kafka não conseguiu se casar, isso é, na minha opinião, bem triste, porque ele parecia querer muito isso e não conseguiu, mas ele parecia querer demais, parecia ser algo pessoal dele, né? Na biografia dele parece ficar claro que era algo que ele queria do fundo do coração dele, né? Se casar e tal. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Uma análise dos seus relacionamentos, eu diria que assim, o cara fica um pouco de nós, intelectuais do mundo contemporâneo, entende? Ele nunca conseguiu se dar bem em relacionamentos comuns, ele foi poucas vezes compreendido, ele tinha pouquíssimos amigos, ele era um sujeito muito mais sozinho do que um sujeito de sociedade. Ele demorou para encontrar amores e relacionamentos, ele demorou muito. Então pensa na angústia, né, de ver os outros sujeitos da mesma idade que ele tendo relações e ele não, sejam relações pessoais, físicas, intelectuais. Ele demorou de todas as formas possíveis para se encontrar. Eu acho que assim isso só vai piorar com o mundo contemporâneo, né? Só um comentário em aberto. O mundo contemporâneo hoje vive de dopamina e qualquer coisa barata, né? E a gente vê cada vez menos pessoas intelectualizadas que buscam amor, que têm paixão pela vida, ou que pelo menos não buscam ser manipuladas pela massa. Fechou? Mas esse foi o análise dos relacionamentos de Kafka. Claro que gostei muito de quanto ler a biografia, quanto de gravar esse vídeo pra vocês. E relaxem, porque provavelmente deve sair pelo menos mais 2 vídeos sobre esse livro de Kafka aqui. Fechou? Porque eu achei assim absurda a biografia dele. Dá pra trazer muito conteúdinho bonitinho pra vocês. É isso, rapaziada. Bebam um café que é muito importante. Não se deixem serem manipulados pela massa. Leiam Kafka, porque é sempre bom. Ele explodiu no TikTok recentemente. Mas eu vou ser bem sincero com vocês mesmo, de verdade. Se Kafka estivesse vivo, ele com certeza odiaria ser famoso no TikTok. Ele mesmo odiava e não queria de forma alguma fama. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu e fui.